Júlio de Brito e Margarida Camargo. Depois do falecimento de Cláudia, nada mais servia para o meu pai, tudo lembrava ela, fubá, munjolo, suas batidas pareciam que estavam reclamando à sua volta, os gansos, as galinhas, que acompanhavam a Cláudia aonde ela ia. Não tinha mais ninguém para trabalhar na moenda, era ela que trabalhava na moenda, moendo cana para fazer melado e rapadura, os cavalos, que ficavam na estreita porteira que ela levava para o pasto. Todo dia cedo ou à tardinha eles ficavam perto do caminho da porteira, relinchando para ganhar ração ou bagaço de cana e um afago no focinho. Eles pareciam saber que ela não estava mais lá, pois eles ficavam só à distância, olhando triste só falando com as orelhas, por força da natureza, ou coincidência, não sei, até na primavera caíram todas as flores, os pés de rosas que floriam todos os anos pararam de florir. Até as rãs e os sapos que ficavam numa lagoa ali perto nunca mais apareceram. Um louro, que alegrava a casa com suas falas e bagunças, morreu 3 dias depois. Meu pai não ousava mais entrar dentro de casa. A Yolanda veio para a cidade cuidar de sua mãe, só sei que Júlio estava pagando caro seu orgulho de querer ser sempre o machão e nunca demonstrar o amor que sentia por aquela linda e meiga criatura, e que ele não tinha o direito de roubar o seu amor, ou seja, o amor daquela menina, e depois tratá-la como a tratou. Esse amor que é de persegui-lo por toda a sua vida. Agora, coitada de minha mãe, que herdou essa desgraça que sempre acompanhava Júlio, pois mesmo casado com minha mãe, casamento este que nunca houve amor, só desavenças e brigas. Ele estava condenado a viver infeliz o resto de sua vida. O pior é que minha mãe não merecia pagar um preço tão alto por ter conhecido aquele homem que não sabia fazer ninguém feliz, nem nós, os filhos, pois a gente nunca conversava olho no olho, sempre cabisbaixo. Sim senhor, era só isso, a gente nunca podia contar uma ideia diferente. Sempre que o pai estava por perto a gente sempre dava um jeito de se mandar, nunca se sentia bem perto dele. Mas chega de reclamação, vamos à história. Por enquanto, Brito, pois assim que vou tratá-lo, pois seu nome era Júlio de Brito. Então eu posso tratá-lo pelo seu nome de guerra, Brito. Bem, Brito vendeu tudo por lá no sertãozinho, ele não aguentava mais aquela situação, ele montou outro armazém no Buquirinha, e foi aí que ele conheceu a minha mãe. Meu avô morava ali pelos lados do Bengalá. Com a sua família, a dona Mariana era sua esposa, que viria mais tarde a ser minha avó. O casal teve 4 filhos, os filhos chamavam-se José Camargo, Miguel Camargo, João Camargo e por último Maria Margarida Camargo, que mais tarde seria a minha mãe. Eles viriam a ser meus tios, claro. Minha mãe era uma mocinha de 15 anos, daí para trás não tenho nenhum conhecimento de sua vida. Dizem que era uma mocinha muito bonita, com seus 1,55 de altura, não era nem magra nem gorda. Seus longos cabelos e olhos negros e espertos, sobrancelhas grossas, boca não muito grande, lábios finos, queixo meio alongado, seios sempre empinados, pernas grossas e bumbum não muito grande, mas nem pequenos, era aquele bumbum durinho que os homens gostam de olhar e que os marmanjos viram o pescoço quando elas passam. Ela era bem sorridente. Isso aí era mais ou menos a foto de minha mãe. Ela gostava muito de festas, de bailes. No final de semana dificilmente faltava num baile. Lá estava ela, com seu charme e sua beleza, acompanhada sempre de seus irmãos. E se algum deles não quisessem ir com ela, o pau quebrava feio. E como os irmãos tinham um xodó muito grande por ela, não se discutia. E lá iam eles todos felizes, por verem que sua irmã também estava feliz. Feliz porque ia brilhar com sua beleza em mais um baile. Um final de semana sem forró não era um final de semana. Não existia outro tipo de diversão para ela, com exceção talvez às rezas de domingo na Santa Cruz. Nos leilões de prendas havia as provocações de um amigo para o outro, da seguinte maneira: eu queria fazer brincadeira com um amigo meu, eu via que ele estava de namoro com uma certa moça, saí lá por exemplo uma abóbora no leilão, então eu oferecia um lance da seguinte maneira: eu falava para o leiloeiro eu dou X nessa abóbora para o fulano de tal. Então reinava o suspense, o fulano de tal então, como não estava sabendo quem que estava arrematando aquela prenda, para ele então chegava outro lance,
para outro fulano com isso um cúmplice. A prenda rendia um bom preço para a festa. Ah, sem contar com a torcida que a cada oferta vibrava e aplaudia para que adversário rebatesse oferecendo um preço mais alto. O leiloeiro então fazia aquele veneno: você vai levar a abóbora sim. Ah, vai levar. E o negócio ia longe, era a graça da festa. Pois essas festas domingueiras eram muito bem vistas pelo pessoal da zona ruralismo, as pessoas andavam léguas de distância para não perder a festa. Os moços se arrumavam muito bem, escovavam o cavalo, os moços tinham que se apresentar muito bem, tanto no visual quanto na montaria, com um arreio bonito, o peitoral com muitas argolas brancas, espora de prata relampejando no pé. Alguns usavam até mesmo rosetas chilenas. Essa espora, por ser grande, a roseta no andar esfregava no chão fazendo um barulhão. Os cavalos. Cada um mais bonito do que o outro. Fazia mais bonito aquele cavaleiro que fazia o cavalo marchar, esses eram os mais aplaudidos e as moças ficavam todas eufóricas. E quando um moço desses eram tocadores de violas e cantador. Meu Deus! As moças derretiam por eles. Muitas vezes davam até briga. Eles chegavam mesmo até a apostar um com o outro: no sábado eu danço com aquela fulana. Mas na hora as pernas tremiam e na hora acabava por não dançar nada com ela, que muitas vezes estava louquinha para ser tirada por ele para dançar. Mas sempre o medo de levar um fora detinham os mais tímidos de tirar as damas para dançar. Em muitos bailes alguém colocava um lenço no lampião, daí virava-se o disco, e eram as damas que tiravam os cavalheiros. Daí, muitas moças que queriam dançar com um certo rapaz matavam a sua vontade. Tinha também a troca de casal, que facilitava as pessoas de dançar com todo mundo, iam dançando em roda, daí era só alegria, era todo mundo dançando com todo mundo. E foi nesse ambiente sadio e de muitas festas que minha mãe foi criada. Nas festas de Natal e Ano Novo tinham umas lotações para a Aparecida do Norte. Eram feitas em março ou maio, e eram outra grande alegria de todo mundo sair do bairro todo ano. Saiam 4 caminhões lotados de gente, o denominado pau de arara. Eram feitos bancos de madeira na carroceria do caminhão e a carroceria do caminhão era coberta com uma lona, e estava pronto o pau de arara. Levavam em média 40 pessoas cada. Isso era porque não existia assalto naquele tempo. Por causa disso as lotações eram feitas nesse período que era mais difícil de chover. Mas quando chovia era um Deus nos acuda, era caminhão atolado, gente descendo para empurrar, e aí era aquela barreira, e todos tinham que chegar em Aparecida ou em casa. Mas valia a pena pelo gosto da aventura. Agora não tem mais graça essas coisas. Todas as paradas que se faziam no caminho, para comer e esticar as pernas, duravam em torno de 2 horas, e depois pé na estrada novamente. Na volta então, era sanfona, violão, bonecas, bolas e muito mais. Era a alegria que estava estampada no rosto de cada um. Uns arrumavam até namorado nessas viagens, que muitas vezes davam até em casamento. Os que compravam instrumentos vinham tocando pela estrada. Era uma verdadeira bagunça. Em agosto era outra grande festa. Em 15 de agosto era dia de Nossa Senhora da Carpição. Essa festa aqui em São José dos Campos era feita aqui do lado do Torrão de Ouro, e também no Bom Sucesso. Essas festas tinham tudo do que você pode imaginar para vender. Os camelôs estavam lá, tinham tidos os tipos de guloseimas. Cerveja e refrigerante de latinha naquela época não existia, só de garrafa. A festa é interessante, tinha que levar no mínimo 3 viagens de terra. A terra era levada no lenço, no chapéu ou num papelaria, a quantidade não dizia nada, tanto podia ser um carrinho ou um caminhão. O que importava era levar a terra, daí a promessa estava cumprida. Chegava a se formar fila para pegar a terra, pois não tinha enxadão para todo mundo cavalcar a terra. Alguns mais espertos levavam o enxadão de casa. O transporte da terra era levado a uma distância de mais ou menos 50 metros, muita gente fazia promessa para Nossa Senhora do Remédio, que era a Nossa Senhora da Carpição. Então vamos para outra festa. Essa festa no fim do ano todo mundo guardava as comidas para irem no Natal fazer as compras na cidade. Comprar sapato, panos, blusas,
presentes para o Natal e Ano Novo. E assim a vida era levada um dia após o outro, um ano após o outro. E o tempo ia passando, e o outro ano era só alegria. Volto a falar mais um pouco de meu pai. Uma observação: eu falo meu pai, mas ele ainda não é o meu pai. Como se explica isso? É que o Brito ainda não tinha conhecido a minha mãe. Agora eu, conhecedor de toda a história, estou narrando a história sem ter nascido ainda. Essa história deve ter acontecido em 1930, 1935, mais ou menos. Meu pai, ou seja, o Brito, não gostava muito de festas, ele era mais chegado a um forró nos sábados. E em alguns casamentos, quando dava, já que ele era um homem muito ocupado por ser comerciante. O tempo dele era muito limitado. A Yolanda tinha vindo para a cidade cuidar da mãe, e não ficava bem ela cuidar do Brito também, já que ela era viúva, e ela sendo uma mulher muito bonita e atraente, e ela sabia que ele não era nenhuma flor que se cheire. E então entra na narração uma senhora chamada Maria Machado. Essa mulher, se não me engano, já trabalhava na casa, o seu marido não tenho certeza, mas acho que ele trabalhava para o Brito nos serviços internos, no meu entender, ele era um faz-tudo. Ela era uma doméstica, que lava, passa. Pois bem, foi essa mulher que cuidou de meu pai. Ela era bem baixinha, tinha no máximo 1,20 m, tinha o cabelo bem curtinho sobre os ombros. Não tinha nenhum dente na boca e o andar dela era meio capenga. Mas tinha os olhos muito bonitos, muito verdes. Ela andava só descalça, pois naquela época não se tinha o costume de andar calçado. Eram poucas as pessoas que o faziam. Falaremos um pouco sobre essa mulher. Sua história não tem nada a ver com a minha mãe. Na cidade então meu pai ficou sozinho. O marido da Maria Machado trabalhava cuidando dos animais e fazendo o serviço que as mulheres não podiam fazer, ou seja, o serviço mais pesado. Essa Mariazinha não batia muito bem da cabeça, mas o Brito ia tocando o barco. Até que se casou com a minha mãe, e a dona Maria Margarida assumiu o comando daquela casa. A Maria Machado já não era mais precisa naquela casa, já que a dona Margarida era muito trabalhadora e não estava acostumada a ter empregada e nem dar ordem, então aquela Maria estava sobrando ali. Aí entra novamente a Sinhana na história. Ela deu luz a um casal de gêmeos, 2 lindos garotos. Mas ela tinha de trabalhar junto de seu marido Zezinho, como ela o tratava. Eles puxavam lenha no lombo de burro até onde o caminhão pudesse pegar, daí ele tinha que arrumar com urgência um babá, mas aonde? Então ela foi falar com o Brito para emprestar a Maria Machado para ela até que aparecesse alguém para tomar conta das crianças. De uma vez que essa mulher tinha ficado viúva também nesse meio tempo, então ela estava livre e desimpedida. Então Sinhana levou essa mulher para morar com ela. Tudo bem, a vida continuou sua rotina, até que um certo dia a desgraça passou naquela casa, onde os meninos começavam a dar os primeiros passinhos e eis que o desespero da pobre Maria, um pequeno descuido e as crianças desapareceram. Ela, desesperada, correu até o lenheiro que ficava logo na frente e aos gritos falou que as crianças tinham sumido. A Sinhana estava com medo porque eles moravam na beira do rio. Ela saiu correndo gritando, perguntando se as crianças tinham caído na água e todo mundo que trabalhava naquele lenheiro saíram correndo para ajudá-la. Todo mundo correndo rio abaixo para ver se conseguiam ver alguma criança. Até que para o alívio do pessoal eles acharam um menino pendurado num ramo que estava pendendo dentro da água, porém o outro não foi possível salvar. Ele estava logo mais para baixo, enroscado numa pedra, já sem vida. O nome daquele moleque que foi salvo era Jorge, o outro eu não cheguei a saber o nome. A Maria não foi responsabilizada pela morte do menino, como a Sinhana precisava muito do seu serviço, ficou por assim mesmo. Essa mulher acompanhou aquele casal a vida toda, ela ajudou a criar todas as crianças de Sinhana, primeiro foi esse casal de gêmeos, depois veio a Juliana, depois o Mário, e por último a Hilda. O Jorge casou-se com a Fermina, o Mário com a Cida, irmã da Fermina, a Juliana se casou com o Leopoldo e a Hilda com o Círio. Então, a Maria Machado continuou morando com a Sinhana, ajudou ela a criar todas essas crianças e sem ganhar nada, nem um tostão.
As roupas que ela usava eram sempre farrapos e ela nem tinha sapatos. Ela era proibida de falar com os outros, e o pouco que ela falava comigo a Sinhana já queria saber o que era. O corpo dela era todo marcado de beliscões e paulada, ela apanhava mesmo. Era a primeira a se levantar e a última a se deitar. Ela comia só as sobras. Ela, além de lavar e passar com ferro em brasa, ainda moía cana, socava arroz no pilão, socava café, ia buscar lenha, entre outros serviços que eu nem saberia dizer. Quando eu a conheci, ela já devia ter seus 35 anos ou 40, não sei bem. Mas coitada. Sofria e sofria barbaridades naquela casa. O que eu não entendo é que aquela criatura nunca ficava doente. Para eu poder continuar falando sobre a história dessa mulher, eu vou ter que adiantar bem a narração da Sinhana. Ela era proprietária de uma bonita fazenda no Lourenço Velho, município de Paraibuna. Hoje tudo foi tomado pela represa. Daí acontece dela vender a fazenda e vir morar aqui em São José dos Campos, mais precisamente entre o Jardim Paulista, na rua Pedro Álvares Cabral, bem no cruzamento com a Riachuelo. Ali ela montou um grande depósito de lenha e carvão. O leitor de agora talvez não saiba, mas naquele tempo, em 1945, ou 7, ainda não existia gás, ou se existia nunca me contaram. O povo usava era carvão e lenha. As que tinham mais dinheiro usavam querosene ou álcool. Esses depósitos eram iguais aos botecos de hoje. A Sinhana trouxe a Maria para cá e continuou a tratá-la como lá na roça. Só que o que a Sinhana não esperava é que aqui não era que nem na roça, e os vizinhos vendo o que ela fazia com a pobre Maria, a Sinhana e o marido tiveram de enfrentar uma delegacia e por pouco não foram para a cadeia. Gastou muito dinheiro e foi obrigada a mudar o tratamento que dava a ela. Ela começou até a receber um salário, se bem que ela já devia ter os seus 65 anos ou mais, não sei bem. Daí então o que a Sinhana fez? Procurou a filha da Maria, aqui no alto da ponte. Acho que essa mulher nem sabia que sua mãe ainda estava viva. A Sinhana queria que ela ficasse com a sua mãe, só que essa mulher não quis. Na verdade, ela nem quis ver a mãe. Essa mulher ainda é viva e mora aqui na rua Piraquara Club, só não sei o seu nome, estamos em 2008. Finalizando a narração da Maria Machado, só sei que passando pouco tempo depois desse episódio a Maria foi morar com Jesus. Eu nunca soube do que ela morreu, mas fiquei sabendo que foi em 1975. Começo agora a falar de minha mãe e como ela conheceu o Brito, como foi o seu namoro. Bem, o meu pai, como falei lá atrás, depois que aconteceu esse pesadelo da charrete com ele largou tudo, o que tinha lá no sertãozinho. Montou ali o seu armazém. Ali que digo é no Buquirinha. Todo final de semana meu futuro avô com suas crianças, quando não vinha para a cidade, vinha para o armazém, que era mais perto, claro. E desse modo o Camargo, que era o meu futuro avô, com as crianças, nasceu uma grande amizade com o Brito. As crianças que eu falo já tinham os seus 20 anos, a mais nova era a Margarida, com seus 18 anos, creio eu. Daí o velho começou a crescer o olho nela. Eles conversavam muito em festas e bailes. Sabe, aquele papo furado de duas pessoas que estão interessados uma na outra? Daí fica inventando aqueles papos para ter o que conversar. É verdade ou não é? Eu sei disso. Como os dois gostavam de bailes e festas, então o papo deles virava em torno disso. Daí começaram os encontros nas festas de domingo, e nos bailes aos sábados. Margarida estava toda radiante, pois ela sentia que estava começando a amá-lo. Embora ele, muito mais velho do que ela. Mas o que importa? O seu jovem coração estava batendo muito mais forte do que o do velho. Embora as más línguas começassem a falar dela, ela não estava nem aí, ninguém tinha nada com isso. Bom, nada com isso alguém tinha sim, e muito. Sabem quem era? Era o seu noivo. Pois ela já era noiva de um moço, e este moço era filho de um grande fazendeiro da região, e o rapaz era muito apaixonado por ela. Como ia ficar isso? Daí é que vamos ver. Continue lendo, porque daqui pra frente o negócio vai esquentar. Esse rapaz era o Osvaldo, muito educado, estudante de medicina ou veterinária, não sei bem,
O rapaz era gravatinha, pois quando ele ia na fazenda ele usava terno, óculos e chapéu grande. Isso era sua roupa quando ele ia namorar com ela. Mas esse moço com cara de boizinho na nossa época, é assim que se falava quando se vê uma pessoa muito quietinha. Não é assim mesmo? Estou falando agora no nosso linguajar moderno, certo? Bem, o moço gostava muito de se vestir assim, mas ninguém poderia supor o que aquele menino era capaz. Houve um rodeio no bairro. Não era assim um rodeio oficial, era um rodeio de bairro, onde os jovens gostavam de se aparecer montando nos burros bravos, nos bois e tinham até toureadas. Daí apresentou-se um boi e um burro com a oferta de R$ 1.000 para quem parasse no burro e mais 2.000 para o peão que parasse no boi cascudo por apenas 1 minuto. Todo mundo da área conhecia o boi cascudo, sabiam que ele era assassino e o burro Picasso, peão nenhum, mas nenhum mesmo, arriscava enfrentar estes animais. E quando foi anunciado o desafio de quem se atreveria a montar no boi cascudo, foi um silêncio total. Nem mesmo os mais corajosos peões se atreviam a enfrentar esse animal. Alguém tem ideia de quem era o dono dessa fera? Campeão de todas as paradas, e é exatamente o que vocês estão pensando, era o Brito. O Brito se orgulhava muito desse boi cascão, e do burro Picasso. Naquele tempo nem existia microfone, os anúncios e chamadas eram feitas no gogo mesmo. Por mais que o locutor insistisse, ninguém se atrevia a se apresentar para enfrentar o boi e o burro. Daí, para o espanto de todos ali, eis quem se apresentou para enfrentar o tal boi, aquela figura Janota. Foi um silêncio profundo, até o locutor engoliu em seco. Passado o espanto, o locutor perguntou se ele realmente estava disposto a cometer tal façanha e se ele conhecia o boi cascão. Daí ele respondeu com toda humildade: Não, não estou a fim de fazer nenhuma façanha. Mas sim satisfazer a minha paixão. E qual é a sua paixão? Perguntou o locutor. É montar em um bicho brabo. Mas você conhece o boi que está querendo enfrentar? Eu gosto de brincar com um bom bicho, respondeu Janota. Quem é a sua família? Não tenho família. Então a responsabilidade é toda sua. Sim, toda minha. Quem aposta no moço? Quase todo mundo respondeu que apostava no boi, e foi outro silêncio na plateia. Quem quiser apostar no moço que erga a mão. Todo mundo olhava para trás para ver quem se atrevia. O moço era desconhecido ali na redondeza, esse rodeio era bem afastado de seu bairro, por isso ninguém o conhecia. Ninguém, vírgula, algumas pessoas que estavam lá o conheciam, e muito bem. Pelo menos alguns dos fazendeiros que tinham levado os animais para o rodeio, inclusive o Brito. Essas pessoas levantaram a mão, e ficaram de pé. Eu aposto no moço. Inclusive o Brito, que era dono dos animais. Aquele peão franzino, primeiramente, deu um show de toureada. Um verdadeiro toureiro, para o delírio da plateia. Depois que tinha brincado bastante com o bicho, pulou em cima da fera que estava até espumando pela boca. O bicho estava louco, daí ficou ainda mais louco com aquela carga, mas não teve jeito, foi entregar os pontos. Mas minutos antes do bicho entregar os pontos, ele pulou de cima do bicho. Isso ele fez galantemente para que não fosse desmoralizada a fama daquele bravo e heróico touro. Isso foi para a alegria do Brito, que além de ganhar uma fortuna, ainda não perdeu o boi. O moço foi aclamado de pé, por quase meia hora de aplausos. Foi jogado tanto chapéu, esporas, botas, latinhas, até sutiãs e calcinhas. O delírio do povo foi tanto que ele teve de sair às pressas do picadeiro. O povo queria invadir o local. Foi uma loucura. Depois de quase uma hora, tudo voltou ao normal. Os peões de praxe montavam em um e em outro, e com isso as horas foram passando. Daí novamente outra provocação do locutor: quem se atreveria a montar no burro Picasso? E novamente foram feitas as ofertas fabulosas para quem se atrevesse, mas novamente ninguém se atreveu. O burro era muito perigoso, tinha fama mesmo de assassino. E o locutor provocava. Mas não aparecia pretendente para tal façanha. Eis que o barulho novamente foi quebrado por um homem mascarado todo de preto, que de um salto fabuloso ganhou o picadeiro, e com as mãos erguidas saudava a plateia,
que olhavam um para o outro e perguntavam: quem é o fulano? Mas ninguém sabia responder, nem mesmo o locutor, pois o estranho personagem veio do lado de fora e não do vestiário, onde ficavam os vaqueiros. Eu topo o desafio, quero montar nesse tal burro. O locutor, depois das perguntas de praxe, concordou em deixar o estranho montar no Picasso. Gente do céu! Foi o maior espetáculo que aquele estranho mascarado poderia ter dado. Para o espanto de todo mundo, antes que o burro afrouxasse, ele novamente saiu de cima e recebia os gritos e aplausos do povo, que voltaram a jogar tudo o que podia, inclusive dinheiro, e pedia para aquele que tirasse a máscara, que foi prontamente atendido. E para o espanto de todos, era o mesmo peão que tinha montado no boi Cascão. Bem, voltamos novamente na nossa narração. Esse era o moço que era para ser o marido de minha mãe. Como deu para ver, era um cara muito estudioso, estava fazendo medicina, já cursava o último ano e era um cara calado, não gostava de muita conversa. Gostava mais é de escutar. Era alegre, ria à toa. Muito religioso, tinha um bom conhecimento da Bíblia. Não gostava de bebidas e nem de cigarros. Rico não era, mas perto de minha mãe, era milionário. Os pais dele também eram muito legais. Deu mais ou menos para ver o casamento que minha mãe perdeu por causa do Brito. Talvez se ela tivesse se casado com Osvaldo nossa vida seria outra. E o Brito, quem era esse? Era beberrão, fumava, brigava, analfabeto. Para você ter uma ideia, segundo ele, aprendeu a ler com uma caixa de fósforo. Ele tinha muita vergonha de não saber ler, então invocou que ia aprender, e aprendeu mesmo. Parece que foi a Yolanda quem o ensinou a ler e escrever o seu nome. Perto de minha mãe ele era muito velho, viúvo e tinha uma mulher que era separada dele. Ela tinha problemas mentais, que era a dona Gertrudes. Bem, essa é a personalidade do Brito, que a dona Margarida escolheu para ser seu marido e para ser meu pai. Mas tá bom, vamos em frente. O noivado do Osvaldo e de dona Margarida foi por água abaixo, desde que ela conheceu o velho Brito. Daí tudo acabou. Paro por aqui de narrar sobre este rapaz, pois minha mãe falava muito pouco sobre ele, então não tenho mais detalhes. Agora os irmãos dela se derretiam todos pelo Brito, e começaram a fazer a sua cabeça para que largassem aquele gravatinha e que ficasse com o Brito. Tudo que eles falavam tinha que ter o Brito no meio. Era Deus no céu e o Brito na terra. Até que conseguiram fazer que ela virasse a cabeça por aquele homem, que certamente trocaria pelo seu príncipe. Como o destino às vezes é cruel. Ah, se a gente pudesse ver o futuro. Bem, aqui faço uma interrupção no namoro de Dona Margarida com Brito, e volto lá em 1800 e qualquer coisa, e daí volto a narrar novamente esse romance. Pois bem, quem diria que lá por volta de 1890, eu não sei com certeza a data que minha avó Mariana, mãe de minha mãe, nasceu, sei que é mais ou menos por aí. Mas isso não é muito interessante, certo? O que interessa é que o Júlio, ou Julinho, conheceu a menina Mariana, e mais tarde ela seria a mãe da minha mãe. Eles chegaram até mesmo a namorar, pois eu acho que eles tinham quase a mesma idade. Como já narrei atrás, Júlio e sua turma eram frequentadores assíduos dessa cidade. E a dona Mariana? Marianinha, como era chamada pelos seus pais, que também não sei quem eram, tudo o que me consta é que seu nome era Mariana Olaria do Espírito Santo. É tudo o que sei a seu respeito. Ela era moradora aqui da Zona Norte, não sei se era Santana ou Alto da Ponte, e por ocasião das festas, como Semana Santa ou Carnaval, seus pais tinham o costume de montar barraquinha aqui no Largo da Matriz da cidade, para vender guloseimas. A menina Mariana, que era muito esperta, fazia questão de ficar perto da barraca, e passou a fazer parte da turma. Ali tinha uma torneira pública, onde Mariana ia buscar água e lavar louça. É lógico que lá tinha outras meninas que também ficavam de papo com a molecada, e não é que lá tinha um túnel, que diz que existia ali por perto da igreja, que ia dar lá pelo Jardim do Sapo mais ou menos, nesse tempo ainda não tinha jardim, claro. De frente o túnel ficava o cemitério, onde o povo deixava os cavalos, as carroças, os carros de boi e por aí vai.
Isso era só em dia de finado, pois em dias de semana lá era ocupado por gente que gostava de fazer rolo. Ali se vendia de todas as coisas, tudo o que se queria comprar tinha lá. Então a menina Mariana e suas coleguinhas iam fazer umas aventuras pelo campo, enquanto seus pais ficavam na barraca. Essa curtição era só enquanto duravam as festas, com todas aquelas barracas, pois não me lembro de qualquer coisa além daquilo que fosse permitido, pois eram todos crianças e não existia entre eles aquele interesse pelo sexo, então não passava de brincadeira de criança. Brito, por sua vez, estava perdidamente apaixonado e queria se aproximar dela, então ele bolou um plano que talvez desse certo. Ele ia combinar com uns certos moleques de sua gangue que iam mexer com ela, daí ele ia defendê-la. E assim foi feito. Assim que ela começou a lavar as suas louças, 2 vagabundos começaram a importuná-la, daí o Brito chegou com outros moleques e expulsou os importunos a porradas. Nessa briga toda foi quebrado alguns pratos dela, ela estava toda assustada, daí ele aproximou dela como se fosse o salvador da pátria, e não é que deu certo. No outro dia ele foi até o mercado e comprou outros pratos para ela, que ficou imensamente grata, e daí para frente o papo começou a rolar mais fácil, sempre ele estava lá na torneira para ajudá-la a lavar as louças, daí ela começou a ficar mais solta. Todo domingo ela acompanhada de seus pais e irmão ia à missa, as missas só tinham na matriz da cidade e quem estava lá esperando na porta? O Brito, só que ninguém sabia. Então volta e meia eles davam um jeitinho e como era muita gente ninguém dava por sua falta. Daí ela saía com um garotão e ia passear no mercado municipal. Mas como as felicidades muitas vezes duram pouco, a felicidade daqueles 2 jovens estava no fim, embora eles tivessem feito muitas juras de amor e talvez até tivessem trocado algum beijo. Como narrei, o Brito era um menino do mal, como ele era muito manjado na cidade todo mundo o olhava com cara feia. Mas mesmo assim ele conseguiu um emprego numa sapataria que tinha ali numa rua da cidade. Essa rua era conhecida como Rua do Campo, pois tinha apenas algumas casas ao longo dela, talvez foi por isso que a cidade ganhou o nome de São José dos Campos. O nome dessa sapataria era de um fulano, Vilaça. Daí mais tarde essa rua passou a chamar Rua do Vilaça, depois Rua Vilaça. Pois bem, Brito quando queria ia lá trabalhar, mas acontece que a cabeça dele já estava pedida, daí um parente dele muito influente na cidade por nome Francisco Paes de Brito o avisou que o juizado já tinha pedido sua prisão, era costume da época, quando o menor era infrator ele era condenado a prestar serviço na marinha até passar de maior, daí o pavor dos delinquentes juvenis daquela época. Júlio estava trabalhando tranquilamente quando entraram 2 policiais no estabelecimento. Segundo o Brito, ele quando viu aqueles policiais ali não quis nem saber e saiu voado. Os policiais ficaram assustados sem saber o que fazer e perguntaram para o Vilaça, o que é que deu no menino? O Vilaça sem saber o que responder disse esse moleque tem minhoca na cabeça. O Brito, pensando que os policiais tinham ido prendê-lo, saiu na carreira e foi dar no Largo da Deparecida que ficava logo ali perto do mercado, era ali entre a Rua 7, Siqueira Campos, Sebastião o Mel até a Rua 15, era todo esse quarteirão. Ali ele pegou um cavalo que estava arriado, não quis nem saber de quem era, ele acreditava que os policiais estavam na sua captura, e foi direto para a casa de seu tio lá em Boqueira Grande. Mariana estava esperançosa de ir para a barraca e encontrar Júlio, e declarar para ele todo o seu amor. Mas infelizmente o destino interveio e Júlio tinha abandonado a cidade. A Mariana, claro, pensou que Júlio não queria mais nada com ela, e Júlio pensava a mesma coisa. Daí vem o provérbio, quem não se comunica se trombica. Mariana mudou de casa. Alguma narração de Mariana que ela muito tempo depois deu para minha mãe, ou confidenciou para a filha da minha mãe, que, chegada a ocasião de armar a barraca novamente ela estava toda radiante de felicidade, pois ia se encontrar novamente com Júlio. A alegria estava estampada naquele rosto de anjo, o seu coraçãozinho pulava de ansiedade de ver aquele moleque correndo ao redor da barraca. Era muito árduo os seus olhos procurando o menino e mais nada, até que surgiu a oportunidade de ir na torneira buscar água, mas por mais que procurasse nada de encontrá-lo, nem mesmo a sua turma. Meu Deus, onde será que se meteu esse pessoal? Ela deve ter pensado.
E esse menino que não aparece? Mas para sua alegria ela avista um menino do bando e pergunta pelo Júlio. Daí o menino conta para ela tudo o que havia acontecido. Coitada, foi apunhalada em seu peito de criança, ela que morava aqui dos lados do alto da ponte, nunca mais quis saber de ir ajudar na barraca. Tempos depois, aquela moça Mariana já tinha curado seu coração da depressão que sofreu com o Júlio. O leitor há de convir que não houve, por parte do Júlio, a vontade de deixar a Mariana, mas o destino quis que acontecesse. Mesmo sem saber que ele a amava muito, só compreendeu isso depois que a perdeu. A prova é que ele depois de 2 anos voltou cheio de esperança para encontrá-la, mas ela já tinha esquecido toda aquela aventura de criança, e voltou novamente a sorrir e a viver a vida, como a vida queria. Mas namorar nem pensar. Talvez, na minha opinião, ela ainda tivesse alguma esperança de andar com aquele moleque. Ela era feliz, trabalhava. Passado já mais de 2 anos sem poder mais se conter de saudades daquela menina de cabelos compridos bem escorridos nas costas, de olhos pretos e dentes grandes e brancos. Pois bem, na primeira escapada que pode dar para a cidade foi procurá-la, daí foi que ele percebeu o quanto a amava, antes levava tudo na brincadeira, mas daí ele viu que o negócio era sério. E para seu desespero ele não sabia onde procurá-la, ele nunca havia se preocupado antes em saber onde ela morava e nem saber o nome dos seus pais. Bem, os tempos passaram e o Brito já com seus 18 anos não esquecia o seu amor e novamente vai à procura de Mariana, com seu coração arrebentado, cheio de amor e de planos, ele sabia que ela talvez não entendesse o seu desaparecimento, se preciso ele ia implorar de joelhos. Ele ia contar todo o seu drama para ela, ela tinha que entender, mas e agora como achar ela? Como eu narrei lá para trás que ela era família do Alto da Ponte, certo? Só que nessa época nem Santana existia, era tudo área rural, hoje a Avenida Rui Barbosa não passava de uma trilha de tropeiro que ia para as Minas Gerais. Eu botei Alto da Ponte por minha conta, certo? Bem, voltando novamente a falar do Brito, ele estava completamente desesperado, estava a ponto de ficar maluco, mas de nada adiantou, como falei, a Mariana morava mesmo na Zona Norte, agora onde que era ninguém sabia, o Brito já tinha perdido a esperança de encontrar a Mariana. Até que o tempo passou rápido e Mariana se tornou uma moça muito bonita. Era frequentadora aqui do porto que segundo ela existia aqui perto da passarela, era uma ponte de madeira que só podia passar um só carro de boi por vez. Os cavalos, carroças, pedestres, carros de passeio e ônibus eram passados por uma balsa que funcionava por aqui. Mariana trabalhava e observava todo mundo indo e vindo aonde ela trabalhava. Vinha sempre um alemão que ela admirava muito, pelo seu porte físico. O alemão, que não era nenhum bobo, logo percebeu que aquela linda moça estava afim de uma paquera. Depois de uns sorrisos e uns tchauz, começaram a passear de cavalo ou de bote. Daí para o namoro foi um pulo, e quase 1 ano para o casamento. Apenas 1 ano e a dona Mariana estava casada com o seu noivo Antônio Camargo. Isso era mais ou menos em 1910, ou 1912. Mas na saída do rio Jaguari com o Paraíba algo muito grave ia acontecer, algo que iria mudar suas vidas para sempre. O rio estava muito violento na saída dos 2 rios e o choque dos dois, do Jaguari saindo no Paraíba formava uma pequena pororoca, as ondas dando quase 1 metro de altura. Aqui no rio Paraíba era a maior concentração de barqueiros que traziam madeira no rio do Paraíba. No meio desse barqueiro estava o alemão, com braços fortes, bigode e cabelos negros, um verdadeiro touro. Seu peito era muito avantajado por ele lidar com barcos pesados. O seu barco era um dos maiores do rio, levava quase 20 metros de lenha e ainda puxava ainda de 8 a 10 toras água abaixo. Ele continuava puxando lenha, até que um certo dia aproveitando uma folga por insistência dele, porque ela morria de medo de andar de barco, resolveu subir com ele de bote para depois descer com um bote carregado de lenha, pois era muito gostoso. E lá vinham eles com uma enorme carga de lenha. E mais um monte de tora que vinha puxado atrás do bote. E a dona Mariana sabia o perigo que ela estava correndo? Ela não podia imaginar como seu marido estava ciente do perigo que ele estava expondo a ela, e que ainda por cima ela estava grávida.
O barco descia perigosamente, rangendo com o passo das madeiras. Mais 2 homens vinham a pé em cima das toras para poder dirigi-las, e lá vinham eles descendo perigosamente o rio, assobiando e cantando, passando de uma tora para outra, como eram os seus costumes. O redemoinho era muito ameaçador, balançava o barco perigosamente. Os 2 homens que dirigiam as toras estavam perdendo o controle das madeiras e, para o desespero deles, as toras começaram a passar na frente do bote e o redemoinho jogava aquelas toras a metros de altura. Tanto o bote quanto as toras entraram dentro do redemoinho e viraram como se fossem um punhado de palito. O barco num dado momento explodiu, lançando tudo o que tinha dentro no meio daquela loucura toda. Parece até que algumas águas estavam com ciúmes do Camargo e sua esposa Mariana, de uma vez que o Camargo velejava naquelas águas há mais de 10 anos e nunca deu problema. Logo que esse dia que ele leva a sua esposa para passear acontece uma tragédia. Bom, a dona Mariana por sua vez teve a sorte de uma tora ter se fincado no meio das águas, e a dona Mariana aterrissou ali e se agarrou na tora para se salvar. Ela conseguiu sair sem nenhum arranhão, apenas bebeu muita água e levou um baita susto. O Camargo, por sua vez, foi atirado no meio do rio e saiu a nado do outro lado. Mas os 2 homens que estavam dirigindo as toas infelizmente desapareceram. Agora vamos ao caos causado por esse acidente. Segundo confirmação do Camargo, muito tempo depois o azar estava feito, pois no Paraíba havia muitos barcos de areeiro e outros barcos tirando lenha. Aquela madeira descia descontroladamente com mais de 2 toneladas, iam batendo naqueles botes de areias, outros botes que iam descendo carregados de lenha. Todos eram atingidos e se transformavam em pedaços e aqueles barcos destroçados iam descendo e fazendo mais estragos. Era pior que um estouro de boiada. Aqui mais para baixo da passarela, que na época era uma ponte de madeira, tinha uma balsa que servia à população. Segundo me disseram, o Paraíba ficou completamente coalhado de madeira e pedaços de botes. O desastre só não foi maior porque a balsa segurava as madeiras que iam rodando. Mas o que entristece é que a imprensa da época parece que não registrou esse acidente. Mas vamos em frente. Parece-me que depois desse acidente não houve mais barcos descendo com madeira, pois muitos ficaram sem barcos, e por outro lado o transporte estava sendo feito em carros de boi. Me parece que depois desse acidente foi proibido. Vamos falar novamente do meu avô e da dona Mariana. O seu Camargo estava desolado pois a única fonte de renda que ele possuía era o barco, agora todo destruído e a mulher grávida. Isso tudo era para perder o sono, e ele não sabia fazer outra coisa a não ser tocar barco. Mas o negócio não estava assim tão desesperador, afinal de contas a dona Mariana ainda trabalhava. Mas a sorte voltou a sorrir novamente para o Camargo. Uma pequena fábrica de botão estava empregando 40 pessoas. Essa empresa se situava aqui na rua Piraquara Clube, bem aqui na esquina de Francisco João Leme, agora um sobradinho, e pegava mais umas 2 casas na frente. Quando a empresa foi fechada, no lugar dela foi montada uma olaria, eu até cheguei a conhecer as suas ruínas, como já foi desativada, é claro, e permaneceu ali até na época de 80 mais ou menos, quando foi loteado e começaram a construir por ali. Mas voltando novamente à narração do Camargo, o empresário dono da empresa em que ele foi trabalhar era muito rico e morava numa belíssima casa aqui na cidade, onde eu não sei, pois não me disseram. Esse empresário soube que tinha acontecido com o seu Antônio Camargo e como ele estava precisando de um segurança para a sua residência, contratou-o. O seu Antônio não só era um bom segurança como era pau para toda a obra. Ali ele fazia de tudo, era jardineiro, pedreiro, encanador, eletricista, ia ao banco pagar as contas do patrão. Ele era de muita confiança, ele que resolvia todos os problemas ali na casa, mas mal sabia o seu Camargo que alguém estava tramando uma baita sacanagem que iria mudar o curso da vida daquele casal novamente. Tinha por aqui uns bandidos que estavam pensando em sequestrar o seu patrão, mas devido à forte segurança era muito difícil se aproximar daquele homem, então como fazer? O leitor há de convir que naquele tempo já existia sequestro, só que naquele tempo era outro nome. A pessoa mais visada era o seu Camargo, pois era ele quem estava mais próximo do patrão.
Tinha ali um segurança que fazia parte do bando e que passava todo dia os movimentos para o bando, mas eles não achavam um meio de chegar perto daquele homem. Era muito arriscado, então eles viraram a sua atenção para o seu Antônio, que era um homem simples, mas estava diretamente ligado à família do empresário. Mas então, como fazer para o seu Antônio se juntar a eles? Se ele negasse, era pior para ele. Até que resolveram pôr aquela mulher em seu caminho. Um dia o seu Antônio estava caminhando tranquilamente com uns embrulhos no braço, foi quando uma moça pilotando uma bicicleta passa de raspão sobre ele, que perdeu o equilíbrio e caiu junto da bicicleta. Os dois caíram no chão. Ela se levantou rapidamente, juntando os pacotes do alemão, ou seja, do Camargo. Assim, sabe? Apavorada, pedindo desculpas e mais desculpas, preocupada em saber se ele tinha se machucado. Tudo bem, meu avô falava. No fim virou tudo risada. Ela botou as duas mãos em cima de seu ombro. Ai, me perdoa mesmo. Tá tudo bem. Só que o negócio não parou por aí não. Aquela moça pegou uma amizade muito forte com o alemão, todo dia ele fazia o mesmo trajeto e no mesmo horário ela sempre o alcançava e os dois iam batendo papo até que ele entrava para o seu serviço e ela seguia em frente. Aquilo já estava virando rotina. E não é que aquela mulher fazia parte do bando e o pessoal começou a pressioná-la, pois o negócio estava demorando. Eles diziam que ela tinha que apressar mais, e ela pedia calma, pois o negócio tinha de ser devagar. O negócio era o seguinte: o seu Antônio tinha de facilitar a entrada na casa, de uma vez que a casa tinha que ter livre acesso para agir. Eles iam obrigá-lo a dar muito dinheiro para eles, e ela, pensando que seu Antônio já estava no papo, resolveu abrir o jogo para ele e convidou-o para fazer parte do bando e inclusive contou para ele que ela fazia parte e que eles pretendiam assaltar a casa, era só questão de tempo. O meu avô, que não era bobo, sabia de todo o plano da quadrilha e que ou ele colaborava ou morria, inclusive o segurança que fazia parte do bando chegou a ameaçá-lo, pois agora que ele sabia do plano ele não tinha saída. Se você não colaborar, a sua família pode pagar o pato, ou até mesmo você, completou a moça. Então, você vai ou não facilitar isso para nós? Daí, como ele me relatou, ele ficou apavorado sem saber o que fazer, mas manteve o sangue frio e perguntou: o que é que eu vou ganhar com isso? Eles ficaram irritados e disseram que isso era com o chefe. A moça foi lhe dar um tapa, mas ele segurou o seu braço e o quebrou. Mas vô, o senhor quebrou mesmo o braço dela? Bem feito para ela, vô. Mas o senhor queria mesmo conhecer o chefe? Perguntei na maior simplicidade para o meu vô, pois estava muito admirado com toda aquela história. Aquilo era fantástico demais para a minha idade, e eu ficava assim, sabe? Com os olhinhos arregalados pensando em como meu avôzinho tinha saído dessa. O meu vô, no seu leito de sofrimento e de dor, com os olhos fixos no teto, ora parava e gemia, eu o consolava com a minha pequena mãozinha de criança em sua cabeça, ele tornava a contar suas histórias, voltando novamente a fixas os olhos no teto de sua pequena casinha de pau a pique coberta de sapé, sua pequena cama de tarimba, com um colchão de palha de milho que minha mãe fazia não só para ele, mas para todo nós. Então ele voltava à sua narração com palavras entrecortadas, com um pingo de lágrima escorrendo pelo canto dos olhos e com palavras entrecortadas continuava. Eu não me emocionava com o seu sofrimento, para mim aquilo tudo era normal. Eu ficava vidrado nas histórias que ele me contava. Às vezes minha mãe me procurava, mal sabia ela que eu estava escondido debaixo da cama do meu avô. Como disse, meu avô queria conhecer o chefe. A moça disse que nem ela sabia. Eles conversaram com outro segurança que também era do bando. Meu avô pediu tempo para pensar e eles concordaram, porém ele não podia falar sobre aquilo para ninguém, nem para Dona Mariana. O seu Antônio não dormiu aquela noite só pensando em como sair daquela situação sem se arranhar e não deixar que a Dona Mariana percebesse também, pois ela poderia entrar em crise. Até que tomou a decisão corajosa e acertada, ele iria contar para o patrão. Ele nunca poderia atrair a confiança daquele homem que ofereceu-lhe uma mão quando ele mais precisava. Então, tomada a decisão, como se nada tivesse acontecido,
Ele se levantou cedo e foi para o seu trabalho. O outro segurança não havia chegado e ele foi direto para o quarto do patrão. Ele estava mesmo decidido a levar adiante sua decisão. O patrão ainda dormia, mas como ele tinha bastante intimidade, bateu na porta e se identificou, dizendo que tinha urgência de falar com ele. O patrão respondeu meio assustado que já ia. Ele queria falar logo sobre a sua decisão antes que ele se arrependesse e mudasse de ideia. O patrão abriu a porta e se sentou na cama e mandou que ele entrasse. Ele entrou e ficou bem calado, sem saber por onde começar. Perdeu completamente a voz, até que o patrão chamou a realidade. Vamos, o que de tão importante o traz aqui nessa hora da madrugada? Se bem que já era 7 horas da manhã, mas para quem se levanta às 10. Não vou entrar em detalhes sobre a conversa que meu avô teve com seu patrão. Senão iria prolongar muito a narração cujas palavras não é de nosso interesse. Mas disse-me o seu Camargo que a quadrilha toda foi presa e daí o seu Camargo não poderia mais ficar por ali. Então o patrão doou um terreno para o meu avô aqui no bairro da Bengala, do lado do Turvo. Ele e a dona Mariana foram criar suas crianças nesse bairro até o fim da vida de minha avó. O tio José foi pequenininho para lá, depois veio o tio Miguel, minha mãe Margarida e por último o tio João. O passado ficou esquecido para o patrão, pois depois daquela aventura ele foi morar lá para a Europa. Nunca mais meu avô ouviu falar dele, e a família Camargo era feliz ali trabalhando na terra, tirando seu sustento. A felicidade morava ali. O tio José já era bem mocinho com seus 17 anos, mais ou menos, quando sofreu um terrível acidente. Ele estava moendo cana, na moenda puxada por cavalo, e num pequeno vacilo a moenda pegou sua mão e até que conseguissem parar o cavalo. Mas por sorte, ele perdeu só metade da mão, ficando só com um dedo. Mas no passar dos tempos tudo foi superado e a família voltou a sorrir novamente. Vou narrar mais um pouco da vida de meu pai. Depois da morte de Cláudia, ele mudou para o Boquirinha, e sem que ele percebesse começou a sua via sacra, e a minha mãe seria a atriz que ia representar o seu teatro, aquela moça que nunca conheceu a tristeza, sua vida fora um mar de rosas e agora ela iria protagonizar ao contrário. Se a gente pudesse prever o futuro, mais ou menos em 35 anos ela estava casando com o Brito. O mês eu não sei, sei que aí começou outra parte da sua vida. Bem, meu avô Camargo, como eu falei, era barqueiro, quanto à sua mocidade eu não fiquei sabendo não, o porquê não sei, mas ele nunca tocou nisso, e sempre que a gente resvalava nesse assunto ele enrolava e mudava de assunto. Só uma vez que ele nos contou uma história de quando ele era adolescente, isso aí deveria ter ocorrido mais ou menos lá pelos anos 1890, segundo os meus cálculos. Como era de costume dos familiares, cada vez que tinha que quebrar feijão ou descascar milho ajuntava toda a família ao redor do fogo e ali ficavam contando história e fazendo o serviço, até altas horas da madrugada. Era muito gostoso, ficar comendo batata assada e mandioca, e nessa noite meu avô como sempre estava ajudando. Dessa vez era para enrolar fumo em folha para fazer fumo, mas olha bem o que foi que aconteceu, o serviço já estava no fim foi quando uns dos rapazes que estavam trabalhando ali se levantou e começou a se espreguiçar, daí um primo dele deu-lhe um cutuco nas costelas, e não é que o cara deu um baita de um pum. Na mesma hora sem pensar duas vezes sacou a peixeira e deu 2 facadas no cara que também era o seu primo, que morreu ali no lugar sem falar um ai, daí o que aconteceu. Segundo o meu avô, o que deu a facada saiu correndo enquanto os presentes que estavam ali ficaram paralisados, porque foi assim tão rápido, ele saiu correndo e como eles estavam no compartimento em cima e embaixo era um galpão de guardar arreamento dos cavalos, trato e aonde também os cavalos ficavam comendo. Tinha uns 3 metros de alturas, essa área era assoalhada de tabua e uma dessas tábuas estava meio podre e ao passar correndo ela não resistiu ao impacto e quebrou abrindo um buraco sobre seus pés, e ele caiu mas por ironia do destino seu corpo passou pelo buraco mas a sua cabeça ficou enroscada num pedaço de tabua, ele foi degolado na hora, ficou dependurado, foi uma morte horrível, isso tudo aconteceu em menos de 1 minuto. Tudo bem. O mal já tinha acontecido e no outro dia tinha que ser feito o enterro dos 2 cadáveres. Então no outro dia foi feito 2 caixões, e lá vão eles para o cemitério.
Só que antes tinha que atravessar um rio e para atravessar o rio eles tinham que passar por uma pinguela. E lá vão eles atravessando a pinguela. Para quem não sabe o que é uma pinguela, eu explico. A pinguela é um pau atravessado em cima de um rio aonde as pessoas têm que atravessar de um lado para outro como se fosse uma ponte, certo? Então vamos lá para acabar a nossa história. Eles iam atravessando a pinguela calmamente. Quando estavam no meio do rio a pinguela se arrebentou, e lá se vão quem estava levando o caixão e o caixão tudo para o fundo do rio, e em seguida rodaram para uma cachoeira que era logo abaixo e mergulharam a mais de 5 metros de altura. Por sorte logo abaixo tinha uma praia e os mergulhadores tiveram a sorte de saírem nessa praia. Quanto aos 2 caixões não tiveram a mesma sorte. Segundo meu avô os caixões sumiram misteriosamente naquelas águas. Ainda segundo o avô, a polícia não tomou conhecimento desse crime e ficou tudo em família. Só que quem vai pescar nesse rio ou mesmo nadar nessa cachoeira tem hora que tem a impressão que vê 2 caixões rodando água abaixo, e quando vai chegando mais perto eles desaparecem misteriosamente. Tem hora que quem passa pela ponte que foi construída nesse local tem a impressão que vai encontrar com um enterro, mas quando vai chegando perto, não passa de ilusão de ótica. Mudando de assunto mas continuando ainda a falar de meu avô, depois daquele acidente que aconteceu com o seu bote, ele deixou de trabalhar nessa área e foi trabalhar de vigia. Também não deu certo, por causa daquele assalto, e daí ele foi trabalhar na roça. Então essa história é mais uma continuação. Depois de um ano na roça ele já tinha bastante coisa para vender e começou a suprir alguns sanatórios aqui da região e por causa disso ele fez muitas amizades com pessoas importantes, tanto na área médica como na área dos internos e funcionários. E ele começou a descobrir coisas do Arco da Velha, como por exemplo, que tinham muitos internos nos sanatórios daqui, e que as suas esposas eram amantes dos enfermeiros. Elas chegavam a ter encontros amorosos com eles nos quartos que estavam desocupados, ou mesmo nos refeitórios ou até mesmo nos banheiros, muitas vezes esses encontros até nas horas de visita, isso sem contar as vezes que eles faziam encontros amorosos na própria casa das clientes. Uma outra história contada pelo meu avô foi de uma empregada da casa de um médico. Ela era muito afoita e segundo meu avô, ela era uma moça muito bonita, tinha um corpo invejável. Gostava muito de exibir as pernas lindas que tinhas, os patrões ficavam doidos por ela, já as patroas ficavam no veneno com ela. Ela trabalhava em várias casas, cada semana ela trabalhava numa casa, tanto os moços quanto seus pais comiam essa empregada, não só eles mas também vários moleques das redondezas, essa moça dava, mas dava mesmo. Igual chuchu na cerca, havia muita briga por causa dela. Inclusive até médico chegou a separar da esposa por causa dessa moça, ela chegou a virar até cabeça do padre, ele teve que ser substituído por outro padre e ela era um verdadeiro demônio, segundo as histórias que meu avô contava para nós. Ela era um encanto de pessoa, quem tinha o privilégio de conversar com ela ficava encantado por essa criatura. Lembro que o meu pai um dia a escutar a história dessa moça ele perguntou para o meu avô, escuta seu Camargo, e essa moça? Que paradeiro levou? Meu avô estava nessa hora comendo uma espiga de milho que tinha acabado de assar no braseiro que nós estávamos esquentando bem no meio da casa, pois era mês de junho e o frio era muito grande, e a gente tinha o hábito de se aquecer com um fogo no meio da casa antes de ir para a cama, assando milho verde, assando mandioca e descascando feijão e contando história, falando piada e por aí ia até altas horas, daí todo mundo ia dormir. Pois bem. Ele deu uma dentada no milho, mastigou calmamente e olhando para a espiga respondeu. Essa moça, por ela ser muito simpática e bonita, um comerciante rico das redondezas deu para ela uma casa de luxo. O cara além de ser comerciante também era um político atuante na cidade. O que essa moça por nome de Bianca fez? Ela conhecia todas as mulheres que tinham encontros amorosos na cidade e muitas não tinham para onde ir. Então ela transformou a sua bela casa num verdadeiro motel de luxo. O que aconteceu para ela? Nada de ruim, apenas ela ficou milionária, comprou mais casas de luxo, verdadeiras mansões, daí ela passou a ter uma vida regada ao luxo e o prazer que a vida podia lhe dar. Mas com toda a riqueza que ela tinha, ela continuava a trabalhar de enfermeira por puro prazer sem ganhar nenhum salário, e ela se formou numa excelente escola técnica.
Só que em 42, quando estourou a guerra até 45, ela foi como voluntária e nunca mais se soube coisa alguma a respeito dela. Eu naquela época há mais de 60 anos atrás, eu era bem pequeno, só me lembro das histórias que o avô contava para o pai, ou em rodas de amigos, eu ficava apenas escutando aquela conversa, não me lembro de ter ouvido alguma vez ele falar o nome de algum médico ou enfermeiro, e que naquela época eu nem sabia o que era médico ou enfermeiro. Só agora nos meus 70 anos depois de conhecer as histórias da cidade é que vim a compreender as histórias que o meu avô contava e que eu ouvia e guardava dentro de mim e por sorte não esqueci quase nada, inclusive dos doentes que aumentavam assustadoramente. A tuberculose era igual à droga de hoje, as autoridades estavam quase que desanimando e para complicar mais ainda surgiu a gripe espanhola que matava os milhões. Segundo meu avô, tinha cidade que os mortos eram enterrados em valas feitas por escavadeiras. Volto a falar de minha mãe. Ela se dedicava em tomar conta da casa e do comércio de meu pai. Como já relatei atrás, o Júlio, ou como queira, o Brito, montou um armazém aqui no Buquirinha e com o passar dos tempos a Yolanda voltou novamente a morar na casa do Brito de uma vez que agora ele era casado com a dona Margarida. Daí ela passou a tomar conta do armazém e a Maria Margarida, minha mãe, começou a trabalhar com ela. O que me intriga é o seguinte, por que o Brito não trabalhava no armazém? Isso fica sem resposta. E passando um ano mais ou menos a dona Margarida, como era de se esperar, já estava grávida de seu primeiro filho, ou seja, o meu irmão Natálio. É lógico que ela não sabia que era homem, ou mulher. Eu apenas adiantei a minha narração. Minha mãe dá luz ao seu filho, mas a felicidade parece que sempre tem perna curta, e o azar entrou na vida da dona Margarida. Não sei como aconteceu, só sei que chegou o momento do Brito conhecer a família da Margarida, foi feito um almoço diferente e tudo mais, e sentado na sala conversando com o sogro, ora com os futuros cunhados, e papo vem e papo vai, a noiva na cozinha ajudando a mãe preparar o almoço, até que saiu o almoço. Daí chegou a hora de conhecer a sogra, daí foi a maior surpresa que o Brito teve em sua vida, ele sabia que o nome de sua sogra era Mariana, mas nunca ia pensar que era aquela Mariana de 30 anos atrás. Ela o encarou por uns instantes, falou: "É o senhor que está a fim de casar-se com a minha filha?" Na maior simplicidade, muito prazer em conhecê-lo. Ele nunca ficou sabendo se ela o reconheceu ou não, ele fez o possível para não se trair, ela agiu como se nada de anormal tivesse acontecido. Da minha avó Mariana não fiquei sabendo muitas coisas, se ela reconheceu o Brito ou sabia quem ele era, ela não deu a mínima demonstração que a denunciasse e nunca tocou nesse assunto com ninguém, ela simplesmente o ignorou. Corria o ano de 1932. Só sei que quando o Brito descobriu que sua sogra, a dona Mariana, era a pequena Marina que ele amava na sua infância, que tinha sido seu primeiro grande amor, aquela descoberta transformou totalmente a sua vida, pois ele esqueceu completamente do amor que sentia pela Cláudia e por minha mãe. Agora não sei, acho que ele nunca amou minha mãe mesmo. Essa narração foi me passada pela minha cunhada, Emília, mulher do meu irmão Erpídio, que era filho do Brito com a Gertrude. Quando Júlio soube disso, ele se mudou e minha mãe ficou sem saber o porquê. Era muito complicado ter de explicar tudo isso para ela, então o melhor que tinha a fazer era ficar calado mesmo, porque a Emília me pediu que guardasse segredo. Daí meu pai começou a brigar muito com ela e minha mãe, com uma criança pequena, resolveu abandonar o Júlio e voltar para a casa de seus pais, lá no Bengalar. Ela tinha que tratar das crianças, e ela ia fazer isso sem pedir ajuda para ele. Então ela deixou a criança com sua mãe e foi morar com uma amiga sua, aqui no alto da ponte, e por sua sorte ela logo arrumou serviço. O Júlio, quando soube disso, ficou no veneno, mas nada podia fazer, mas começou a persegui-la, tirando seu sossego. Ali ela trabalhou apenas 6 meses e foi obrigada a pedir conta e ir embora para a casa de seus pais para poder ficar livre do Brito. Ele ficou uma fera quando soube que ela tinha ido embora de vez, embora ele nunca mais tenha voltado na casa do sogro. Então ele tomou uma diabólica decisão, convidou o seu filho Erpídio, que já era casado, para ir com ele até a casa do sogro buscar a Margarida. Ela era sua esposa e era com ele que ela tinha de morar e ela tinha de vir de qualquer jeito.
O Erpídio topou acompanhá-lo para evitar que ele cometesse qualquer loucura. Num domingo logo de manhã cedo o Brito e o Erpídio chegaram à casa de meu avô. Ele, meu avô que não era nenhum covarde, avançou para o meu pai pronto para a briga e o Brito, covardemente, sem que o Erpídio pudesse fazer qualquer coisa para impedi-lo, ele saca o revólver e começa a atirar no Camargo. Foram 6 disparos e o Camargo continuou avançando contra o Brito e deu-lhe um violento murro que derrubou de cima da mula. Aí deu para perceber que meu avô era forte, mas como o leitor deve se lembrar, o Camargo era barqueiro, estava acostumado com o serviço bruto. Então o Erpídio, vendo seu pai, sem pensar sacou o seu revólver e atirou na perna do Camargo, derrubando-o. Então eu não sei mais o que aconteceu, só sei que minha mãe voltou a morar com o meu pai. Agora de uma coisa eu tenho certeza, a oração de meu avô era muito forte ou o revólver do meu pai não prestava. Um cara levar 6 tiros e ainda ter força para derrubar o atirador de cima de uma mula. Acho que naquela hora minha avó e os meus tios não se encontravam. A Emília me contou que o Brito foi lá na intenção de matar mesmo, pois quando ele soube que sua amada fora embora ele ficou completamente transtornado. Porque não tinha outra explicação para ele fazer o que ele fez. Na realidade o Brito fez aquilo tudo de caso pensado, ele ia dar cabo da Mariana, do Camargo, e de minha mãe, mas como falei por sorte ninguém se encontrava em casa nessa hora, mas seu plano saiu errado, pois ele teve que se contentar com a minha mãe até o fim da sua vida. Acho que sobre isso eu não tenho nada a narrar, por isso entro em outra importante narração, que é a vida do Erpídio, meu irmão mais velho. Ele é só por parte de pai, pois como falei ele é filho da primeira mulher de meu pai, a Gertrude. O Erpídio sempre foi um cara muito legal e pacífico. Na verdade, pacífico até demais. Eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente, ele era marido da Emília e desse casamento foi gerado 5 filhos, a Terezinha, Mercedes, Darcy, José e por último o Ademar. Já todos mortos, o José foi internado num manicômio. Nunca soube de seu paradeiro. Ele nunca bateu bem da cabeça. A Terezinha se casou com um camarada de respeito. A Mercedes, Darcy e Ademar tenho certeza que já faleceram. Segundo Emília, eles estavam indo para casa depois daquela tragédia que o Júlio provocou lá na casa do Camargo. Erpídio estava no veneno com o seu pai. Ele disse: não era preciso de toda aquela barbaridade que o senhor cometeu. E agora, como é que fica? Mas o bicho pegou mesmo foi quando o Brito pareceu ignorar a burrice que tinha cometido. Segundo a Emília, me contando tudo sobre a cena do crime lá na casa do seu Camargo, ele ignorou a bronca do filho e queria a todo custo que o Erpídio devolvesse o seu revólver para ele, pois o seu revólver estava sem balas e ele queria voltar lá novamente e acabar com todo mundo. Essa briga foi muito feia, e delas resultou o afastamento do Erpídio e do Brito por longos anos. O tempo passou e eu cheguei a conhecer o Erpídio uns anos antes de meu pai morrer, eu nem sabia que tinha esse irmão. Para o meu pai nada dava certo e cada vez mais ele entrava no buraco. A sua primeira mudança foi do Sertãozinho para o Buquirinha e do Buquirinha para o Alto da Ponte, que foi onde eu nasci. Daí me parece que ele mudou para Dom Bosco, ou seja, Lava Pés de Cima. E foi lá onde ele foi assaltado e destruíram o seu bar. Ali foi o comércio que ele sempre quis ter atologia, daí então começa a sua segunda vida, pois na primeira ele era tido como rico e agora na segunda ele estava cada vez mais perto de passar fome. Então ele se mudou para Jacareí, na Vila Esperança. Lá, ele montou outro bar. Eu me lembro vagamente desse bar.